cada poema nasce de uma forma, né, não existe uma fórmula para fazer para se escrever alguma coisa. Então, cada poema tem a sua origem, digamos assim, a sua gênese. O que eu escrevo vem de algumas experiências, do que eu vivi, e que talvez, de alguma forma, aquilo que eu vivi, aquilo que eu experienciei, num primeiro momento, pode parecer banal, mas depois aquelas imagens, ou um sentimento, ou uma lembrança qualquer, volta. E aí aquilo você fica remoendo, talvez de alguma forma na sua consciência, e aí chega uma hora que aquilo quer sair, mas tem algumas coisas ali que acho que vão para além dele, e ele na verdade também tem a ver com o fato da gente estar muito em casa. E esse espaço aqui que eu tô, ele tem uma porta-janela que dá para esse jardim. E aí você começa a notar coisas do cotidiano, até do próprio jardim ou do espaço externo, que não estavam no meu cotidiano, né? Como eu sou muito do campo da literatura italiana, né? Para pegar um nome de um poeta bastante importante, que é o Montale, né? Ele tem um livro que se chama Le Occasioni. Então, são as ocasiões. O poema também nasce dessas ocasiões. E esse poema em específico nasceu, eu estava em casa, aqui, provavelmente trabalhando, lendo, ou corrigindo algum trabalho de algum aluno, e de repente meu marido me chama, com uma voz assim um pouco aflita, e era um passarinho que bateu no vidro e caiu. E em casa tem um gato preto, que é a Mancha Preta. E é um gato preto que adora trazer presentes às vezes. E fica caçando, porque não é um gato completamente doméstico, é um gato que tem a sua liberdade de ir e vir. Então ele caça também. E quando ele viu esse passarinho, essa massa corpórea, né? E aí no poema eu dou voz a esse passarinho, né? Porque é ele que fala. O gato ficou ali paralisado, como se tivesse para atacar o passarinho. Só que nisso chega o meu marido, escutou esse baque, foi ver o que era, e o passarinho tinha caído. E aí ele, muito delicadamente, começou a mexer, botar um pouco de água na cabeça, no bico do passarinho, para ver se ele se recuperava. E ali tem uma situação que é quantas coisas não acontecem, né, ao nosso redor que a gente não percebe. E como que um gesto, esse que é o gesto de você escutar um barulho, que é um baque, que pode ser qualquer coisa, poderia ser do vizinho, por exemplo, né? Você dá atenção para esse baque, você vai ver o que é algo que pode gerar muitas coisas. Então, acho que tem essa questão do quanto, né, estamos antenados, por um lado, do que acontece ao nosso redor, e também tem uma outra questão, né, que é nem tudo o que se aproxima de nós é uma ameaça. Então, por um lado, tem um instinto, né, que é essa massa corpórea que vai, que dá os seus rasantes e que viaja e tem uma liberdade total, entre aspas, né? Mas essa liberdade, de repente, ela foi retirada por algo que é transparente, que é o vidro, que fez o baque. Então, mesmo que a gente pense em ter toda a liberdade possível, a gente tem sempre alguma ameaça, né? E como é que eu poderia colocar isso num poema? A primeira coisa que eu pensei é que eu não poderia, quer dizer, que é uma situação muito, como é que eu posso dizer? É uma situação muito singela, tá? Então a primeira coisa que eu queria fazer disso é talvez tirar um pouco essa primeira aparência. Continua sendo singela pelo poema, mas eu queria tirar os nomes. Eu não queria dizer que era um passarinho, eu não queria dizer que era um gato, eu queria que aquela situação se apresentasse. Então a primeira coisa que eu fiz foi pensar como que eu poderia chamar o gato,
e como que eu poderia chamar o passarinho. Então aquele passarinho para mim, no chão, ele era um passarinho, mas naquele momento que ele estava entre a vida e a morte, ele não era um passarinho, porque ele não tinha mais tanta capacidade de cantar e de voar, então ele era uma massa corpórea que estava semi-viva. E eu acho que eu uso a palavra, né, até botei entre parênteses, ou semi-viva, né, fareja minha carne viva ou semi-viva, porque é isso. Então, a ideia foi manter alguns elementos que pudessem anunciar essa situação, mas tirar os elementos mais diretos. E aí acho que isso dá, apesar de ter aqui algumas caracterizações, mas isso a gente poderia abrir para qualquer outra situação, né? Onde você tem relações de poder, né? E posições diferentes. E aí depois foi vindo, eu escrevi esse poema numa sentada. Eu escrevi esse poema num dia, acho que estava ruminando dentro de mim alguma coisa e depois eu escrevi. O que eu fiz depois desse momento foi mudar algumas palavras, limar ele um pouco, ajeitá-lo, digamos assim, para ter uma forma mais apresentável. Ele se interrompia muito rapidamente e ele também não dava algo que eu queria que ele trouxesse, que era talvez uma outra, como é que eu posso dizer, um outro tipo de pulsão de vida para outro lugar. Isso aconteceu, tá bom, mas isso também nos leva para uma outra esfera. E a forma como eu estava terminando ele, fechava ele muito bruscamente. Encerrava ali naquela experiência, né? E eu não queria. Então, as formigas lunáticas, as larvas beatas invisíveis, as aranhas, a fita da memória, que aí a fita faz referência também a todo o processo, né, da história, não só da história do poema, né, mas também da lembrança desse fato. E dá, digamos assim, uma sobrevivência a esse passarinho. Porque aí ele volta, né? Um retorno à incerteza de outras andanças irrasantes. Mas aí, para mim, é muito importante a palavra incerteza. Porque esses voos, essas andanças irrasantes, porque uma coisa rasante é uma coisa que dá uma sensação de velocidade, dá uma sensação de liberdade, mas tem sempre o perigo por trás disso, de alguma forma. E também a desconstrução um pouco, né? Porque larva, formiga, aranha são também bichos que normalmente quem é do urbano, né? Quer uma certa distância, né? Mas elas fazem parte digamos, de um pequeno ecossistema, pequeno grande ecossistema. Bom, a tradução com certeza ela tem algum papel nisso, digamos, no arcabouço, né? Ela pode ter um lado, talvez, ela pode agir de uma forma consciente, mas ela também pode agir de uma forma inconsciente, né? A forma consciente, por exemplo, pode ser algumas imagens. Uma vez eu trouxe num poema a imagem de uma navalha, que a lembrança, como é que acho que era? A recordação era como uma navalha, que cortava, então, portanto, tinha uma dor muito forte pela lembrança. Essa imagem, por exemplo, é uma imagem que eu acho muito bonita de um poeta italiano, que se chama Enrico Testa. Mas aí eu peguei, realmente, copiei, né, digamos assim, a imagem dele. Em outros momentos, eu acho que a tradução ajuda a você entrar nos limites da sua própria linguagem, da sua própria língua, da forma como você mesmo se enuncia, né? Porque traduzir é também traduzir o outro, mas traduzindo o outro, você, de alguma forma, você se coloca em choque, você sai um pouco de si para voltar a si.
Então acho que nesse sentido a tradução ajuda. Toda vez que você vai reler algo que você já escreveu, você já é outra pessoa, não é mais aquela que escreveu. Então os olhos, a forma como você vai ler é também outra, então tem sempre uma vontade de mudar. E eu acho que isso faz parte do processo. Eu acho que esse é um processo que enriquece. Se eu achasse que o poema está pronto, não tem nada para mudar, eu acho que aí teria algum problema. A poesia é isso, né, é trabalho com de certa forma, com a língua e quebrar um pouco quebrar e ao mesmo tempo, potencializar as palavras, né, quer dizer, quebrar um pouco com uma certa ordem com uma certa ordem sintática, com uma certa ordem semântica que a gente tem, né. E nesse momento aí eu vou me permitir, tá, fazer uma questão. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo hoje, né, quer dizer, 2021, é fundamental, cada vez mais a gente precisa desse trabalho com a linguagem, porque a nossa comunicação, a nossa língua está, eu diria, sofrendo muito nos últimos tempos. Então isso é fundamental. Então, quanto mais imagens a gente puder criar a partir da própria língua, isso é um ganho. Eu sou Patrícia Petterle, sou uma pessoa que gosta muito de literatura, de poesia. Tenho um autor preferido que eu pude ler agora na pandemia, que é o Marcel Proust, A Recherche. E aí acho que essa uma apresentação com um perfume da Madeleine que ele vai molhar no chá e aquilo abre pra gente todo um universo, já é uma grande apresentação, eu diria isso. Essa pequena massa corpórea. Essa pequena massa corpórea que sou, em andanças irrasantes, em meio ao verde de repente, é parada por um obstáculo, concreto, rígido, transparente. O baque é um baque, em milésimos a queda potencializada, força da gravidade, queda amortizada pelo solo seivoso, antes carnoso, que me acolhe atônito. Massa marrom amarelada em meio ao verde de repente. Frêmito, sentidos atordoados. Ali um pouco distante, uma mancha preta, ameaçadora percebe a minha presença, fareja a minha carne viva, ou semiviva. Um grunhido anuncia o perigo, na terra pavor, enquanto a mancha preta, em sua câmera lenta farejando, se aproxima. Um som estranho, inteligível, tudo suspende, em meio ao verde de repente. A mancha preta na diagonal não mais se move, mas olha fixamente na expectativa da preda. Miúdas gotas de água caem sobre mim. Entrevejo a sombra de uma espécie de concha, articulável com 5 gráceis garras. É a massa alongada, aninhada ao meu lado. Sinto algo rasentar a penugem. Os sentidos vão voltando. Essa grande massa corpórea não parece ser outra ameaça. Mesmo em disfarce, mesmo que tudo retorne. Pó, nada zumbi, tudo estagnado. Entre um baque e um bater de asas, a fileira das lunáticas formigas, as larvas beatas invisíveis, as aranhas tecendo outra teia, a fita dessa memória e o retorno à incerteza de outras andanças irrasantes.